São 2 da manhã, você abre os olhos. De novo, a cama está quente demais. Você vira para o lado esquerdo, para o lado direito, o travesseiro, o teto, o barulho de nada. Você estava com sono quando deitou, há 3 horas. Uma sonolência real, pesada, que prometia uma noite tranquila. Mas alguma coisa dentro de você simplesmente não desliga. Não é ansiedade, não é dor. É como se o corpo estivesse acordado, em modo de alerta, esperando alguma coisa que não vai acontecer. Você tenta respirar fundo, contar até 10. Fecha os olhos com força. Nada. O relógio marca 2h17. Você pensa, se dormir agora ainda dá tempo, mas o sono não volta. E o que é mais difícil não é o cansaço do dia seguinte, é a sensação de que você não tem mais controle sobre o próprio corpo, de que o sono, uma coisa que você nunca precisou forçar, agora parece inacessível. Uma porta que estava sempre aberta e de repente não abre mais. Isso já aconteceu ontem e antes de ontem, na quarta, na segunda, na semana passada. Você não está sem sono por falta de esforço. Você está exausto. Você quer dormir. O problema é que o seu corpo não está recebendo o sinal de que o dia terminou. E sem esse sinal, ele permanece acordado, em guarda, mesmo quando você já fechou os olhos. E você pensa, por que meu corpo não consegue simplesmente descansar? Essa sensação tem um nome e tem uma causa específica que se desenvolve ao longo do tempo, de forma tão silenciosa que a maioria das pessoas nunca consegue identificar o momento exato em que tudo piorou. E existe uma razão específica para isso acontecer. Ela se desenvolve ao longo do tempo e hoje eu vou te mostrar exatamente como. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas que não consegue dormir bem após os 55 não tem um problema com o sono em si. Tem o corpo preso num estado de alerta que não sabe mais como se desligar sozinho. Neste vídeo, vou te mostrar o que acontece noite após noite, semana após semana, e o ponto em que tudo pode mudar. E mais importante, o protocolo de 7 noites que pode quebrar esse ciclo ainda esta semana. Fica até o final, porque a última parte é onde tudo se conecta. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. O processo é limpo, contínuo, eficiente. Você acorda no dia seguinte com energia real. Depois dos 55, essa mesma bateria começa a carregar mais devagar. O processo fica mais sensível a interrupções. Se algo quebra o ciclo no meio da noite, um barulho distante, uma variação de temperatura, uma mudança de fase do sono, a bateria para de carregar e não retoma de onde parou. Por isso você acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira na cama. O sono aconteceu, mas o carregamento foi interrompido repetidamente. E o que causa essa interrupção, na maioria das vezes, não é o que você imagina, não é o colchão, não é o barulho da rua, é o estado interno do sistema nervoso que nunca recebeu o sinal de que o dia terminou. Depois dos 55, o sono muda em formas muito específicas. Os ciclos de sono profundo ficam mais curtos e mais espaçados. O corpo passa mais tempo nas fases leves, onde qualquer estímulo, um barulho distante, o movimento de quem está ao lado, a variação de temperatura do quarto, é suficiente para despertar completamente. E o sistema nervoso,
que antes esquecia com relativa facilidade os estresses do dia ao deitar, passa a carregar esses sinais por mais tempo, mantendo o organismo em estado de prontidão por horas depois que você fecha os olhos. Não é fraqueza, não é falta de disciplina, é uma mudança fisiológica real, que acontece gradualmente e que a maioria das pessoas não percebe enquanto está acontecendo. Muitas pessoas chegam a essa fase com um arsenal de tentativas: melatonina, chá de camomila, banho quente antes de dormir, apps de meditação. E essas estratégias têm valor real. Cada uma delas pode ajudar com algum aspecto do sono. O problema é que nenhuma delas sozinha resolve a causa mais comum de insônia depois dos 55. Um sistema nervoso que aprendeu a permanecer em modo alerta mesmo quando você quer descansar. É possível adormecer com essas estratégias e ainda assim acordar às 2, às 3 da manhã, porque o estado de fundo não mudou. O modo alerta noturno é a persistência do estado de vigilância do sistema nervoso, além do momento em que ele seria necessário. Durante o dia, esse estado é essencial. Ele mantém o foco, a reatividade, a capacidade de responder ao ambiente. O problema começa quando esse sistema não recebe o sinal claro de que o dia terminou. E depois dos 55, esse sinal fica mais difícil de enviar, porque os mecanismos que naturalmente o produzem ficam mais lentos e menos pronunciados. O resultado é que o corpo entra na cama ainda parcialmente ligado, e o sono que acontece é fragmentado, superficial e pouco restaurador. Testa esse protocolo por 7 noites seguidas, as 3 etapas, na sequência, todo dia, e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Preciso te alertar sobre o que acontece quando esse modo alerta não é tratado, porque ele não desaparece sozinho, ele se aprofunda. E o que começa como uma noite ruim por semana pode se tornar, ao longo de meses, um padrão que o corpo passa a considerar normal. Vou te mostrar exatamente como esse ciclo se instala e o truque de 7 dias que pode quebrá-lo. Nas primeiras noites, o modo alerta passa quase despercebido. Você demora um pouco mais para adormecer do que o habitual, talvez 30, 40 minutos. Acorda uma vez no meio da noite, mas volta a dormir relativamente rápido. De manhã, está um pouco mais cansado, mas atribui ao estresse da semana, ao calor, ao café da tarde, a qualquer outra coisa que pareça mais óbvia. Os sinais estão lá, mas são sutis o suficiente para serem ignorados. O coração bate um pouco mais rápido ao deitar, sem motivo aparente. A mente continua rodando listas e conversas antigas, mesmo quando você quer descansar. A temperatura do corpo demora mais do que o normal para estabilizar. O travesseiro nunca parece estar na posição certa. Você vira para o lado, ajeita o cobertor, fecha os olhos de novo e adormece, mas não profundamente. É um sono leve, fragmentado, onde qualquer estímulo menor é suficiente para trazer você de volta. E de manhã, você não consegue nomear exatamente o que aconteceu, só sabe que não dormiu como deveria. Esse é o momento em que agir faria toda a diferença, mas é também o momento em que quase ninguém age, porque os sinais parecem pequenos demais para preocupar. A vida continua, o dia exige atenção e o ciclo tem espaço para se instalar sem resistência. Isso é o que acontece nas primeiras noites, mas o corpo não para aqui. Com algumas semanas de sono fragmentado, o impacto começa a aparecer durante o dia, mas de formas que raramente são associadas ao sono. O foco fica mais difícil de sustentar por períodos longos. Uma tarefa simples, que antes era feita em 20 minutos, passa a exigir o dobro de esforço. O humor fica mais instável, irritação que surge sem motivo claro,
paciência que vai embora antes do habitual. O cansaço da manhã não passa depois do café. Você começa a evitar compromissos noturnos porque sabe que vai pagar o preço no dia seguinte. E começa a acontecer algo mais preocupante. O corpo começa a associar a cama com o estado de alerta, não com o descanso. Deitar se torna um gatilho para a vigilância, não para o relaxamento. A expectativa de não dormir passa a existir antes mesmo de você fechar os olhos. É nesse ponto que o ciclo começa a se auto-reforçar de forma silenciosa, sem que você perceba que está acontecendo. Roberto tem 68 anos e trabalhou como engenheiro por toda a vida. Sempre foi bom dormidor. Deitava, fechava os olhos, acordava descansado. Quando a insônia começou, discretamente, com algumas noites ruins por mês, ele atribuiu ao estresse da aposentadoria, a mudança de rotina. Tentou melatonina, ajudou por um tempo, depois parou de funcionar. Tentou chá de valeriana, chá de camomila, aliviava o adormecer, mas não resolvia o acordar às 2, às 3 da manhã com a mente rodando, repassando preocupações que de dia pareciam muito menores. Mas o que acontece depois de algumas semanas é o que mais me preocupa, porque é quando o ciclo começa a se autoalimentar. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E é nesse ponto, depois de algumas semanas, que a história muda. Por volta do primeiro mês de sono fragmentado, algo importante acontece. As noites que antes eram boas também começam a piorar. O padrão que era 3 noites ruins por semana se torna quase toda noite. O corpo consolidou o modo alerta como o estado padrão ao deitar. E agora precisa de um esforço ativo para sair dele, não apenas de uma boa intenção ou de um chá antes de dormir. Muitas pessoas chegam a esse ponto convictas de que é da idade, de que o médico já disse que é normal para a faixa etária, de que não tem o que fazer além de aceitar. E é compreensível, porque a mudança foi gradual demais para identificar o momento exato em que tudo piorou. Parece que sempre foi assim, mas não é inevitável. O que está acontecendo não é o envelhecimento em si, é um padrão aprendido. O sistema nervoso aprendeu a entrar em modo alerta ao deitar. Aprendeu a associar a cama com a vigilância. E o que é aprendido pode ser desaprendido. Com os sinais certos, na sequência certa, o sistema nervoso pode voltar a reconhecer que o dia terminou, que não há nada esperando resposta, que é seguro deixar o corpo descansar. Não existe uma cura rápida para um padrão que levou semanas para se instalar, mas existe um ponto de entrada, e é aí que o protocolo de 7 dias atua. E se isso se estende por meses, o que eu vejo acontecer com frequência, o corpo começa a compensar de formas que tornam a solução mais difícil. Agora, quando falamos de meses ou mais, a história muda de tom. Quando o ciclo se estende por meses, o organismo começa a fazer ajustes para compensar a privação crônica de sono profundo. O sono diurno involuntário aparece, cochilos não planejados que aliviam momentaneamente, mas desregulam ainda mais o ritmo noturno. A sensibilidade a qualquer estímulo noturno aumenta. Qualquer barulho, qualquer variação de temperatura, o movimento de quem está ao lado é suficiente para despertar completamente. O que antes era capaz de dormir em qualquer condição passa a precisar de silêncio absoluto e mesmo assim não consegue. E o mais difícil, a confiança no próprio sono desaparece. A pessoa começa a ir para a cama com medo de não dormir.
E esse medo por si só alimenta exatamente o estado de alerta que impede o descanso. É um ciclo que não se resolve sozinho, mas que tem um ponto de entrada claro, e é esse ponto que o protocolo de 7 noites acessa. Não passa sozinho, mas pode ser revertido. A boa notícia, e essa é a parte que eu quero que você leve com você, é que o sistema nervoso responde. Quando você oferece a ele os sinais certos, na sequência certa, de forma consistente, ele aprende de volta, às vezes mais rápido do que as pessoas esperam. O que a pesquisa sobre sono indica é que o modo alerta noturno responde a um conjunto específico de sinais, não a um único remédio ou estratégia isolada, mas a uma sequência que o sistema nervoso aprende a reconhecer como o fim do dia. Esse protocolo de 3 etapas, aplicado de forma consistente por 7 noites seguidas, atua em 3 níveis diferentes: temperatura corporal, nutrição e respiração. Juntas, essas etapas criam um sinal completo que o corpo, após os 55, precisa para sair do modo alerta e entrar no modo descanso. A primeira etapa é o sinal de temperatura, aplicado 90 minutos antes de dormir. Um banho morno, não frio, não quente, de 10 a 15 minutos, seguido pela exposição ao ambiente mais fresco do quarto. A queda de temperatura corporal que acontece depois do banho morno é um dos sinais mais potentes de início do sono que o sistema nervoso conhece. Pesquisas indicam que essa variação de temperatura favorece o adormecer e aprofunda as primeiras fases do sono, especialmente relevante para quem, depois dos 55, tem maior dificuldade em regular a temperatura durante a noite. É simples, é acessível e é um dos sinais mais diretos que você pode dar ao seu sistema nervoso de que o dia acabou. A segunda etapa é a âncora nutricional, 30 minutos antes de dormir. A glicina é um aminoácido encontrado naturalmente em alimentos como gelatina, caldo de osso e algumas sementes. Ela tem sido estudada pelo seu papel na redução da temperatura corporal interna e no favorecimento das fases profundas do sono. Evidências sugerem que seu uso antes de dormir pode reduzir o tempo de adormecer e melhorar a sensação de descanso pela manhã, especialmente em adultos que relatam sono fragmentado. A forma mais estudada é em pó dissolvido em água morna. Antes de usar qualquer suplemento, especialmente se você faz uso regular de medicamentos, o ideal é consultar um profissional de saúde para avaliar a adequação individual. A terceira etapa é o desligamento ativo, 15 minutos antes de dormir. Não é meditação, não é aplicativo. É uma técnica de respiração específica. Inspira pelo nariz por 4 segundos, segura por 7, expira pela boca por 8. 3 repetições são suficientes para começar. O que essa técnica faz é ativar o sistema nervoso parasimpático, o modo repouso, de forma direta e mensurável. Estudos sobre regulação do sistema nervoso indicam que esse tipo de respiração, com expiração prolongada, é um dos métodos mais eficazes de redução do estado de alerta em adultos, independentemente da idade. É o fechamento do ciclo, o sinal final de que o corpo pode parar de vigiar. Sobre o que esperar com esse protocolo? Nas primeiras 3 noites, muitos relatam que a dificuldade para adormecer começa a reduzir, mas acordar no meio da noite pode continuar. O sistema ainda está aprendendo o novo padrão e isso é esperado. Na primeira e segunda semana, a maioria que aplica as 3 etapas de forma consistente começa a notar noites mais contínuas e manhãs com mais clareza mental. No primeiro mês, o padrão se consolida. O corpo começa a associar a sequência com o descanso, não com o alerta.
não é linear. Haverá noites melhores e piores, especialmente nas primeiras 2 semanas. O que muda é a tendência, não cada noite individualmente. Roberto começou a aplicar o protocolo de 3 etapas de forma consistente. Nas primeiras noites, pouca diferença visível, e ele quase desistiu. Na primeira semana completa, notou que estava adormecendo mais rápido, cerca de 15 minutos ao invés de 1 hora ou mais. Na segunda semana, acordou 1 vez por noite, mas voltou a dormir em menos de 20 minutos, sem o coração acelerado, sem a mente rodando. No final do primeiro mês, pela primeira vez em anos, acordou numa manhã de domingo sem alarme, sem exaustão, com a sensação de que o sono tinha sido suficiente. Não perfeito, suficiente. E isso foi o suficiente para ele continuar. Em qual ponto dessa jornada você se reconhece? Nas primeiras noites, os sinais pequenos que parecem insignificantes demais para preocupar? Nas primeiras semanas, quando o dia começa a sentir as consequências daquilo que acontece à noite? No primeiro mês, quando o padrão parece já ter se instalado de vez? Ou em algum ponto além disso? Seja qual for o ponto em que você está, o caminho de volta começa com o mesmo primeiro passo. Imagine a primeira noite em que você aplica as 3 etapas. O banho morno 90 minutos antes, a glicina dissolvida em água morna meia hora depois, e os 3 ciclos de respiração, 4 segundos, 7, 8, antes de fechar os olhos. Muitos relatam que nas primeiras noites já notam uma diferença na velocidade de adormecer. Não uma transformação completa, mas um sinal. O corpo respondendo a uma linguagem que ele conhece, mas havia esquecido de escutar. Agora imagine a primeira semana. Noites que antes eram interrompidas 2, 3 vezes, começam a ter menos acordares. O sono ainda é leve em alguns momentos, mas a tendência muda. O sistema nervoso começa a reconhecer a sequência, começa a associar aqueles 3 passos com o fim do dia, com a permissão para descansar. E no primeiro mês, com consistência, o padrão se consolida. A cama volta a ser o lugar do descanso, não da vigilância. Não porque você fez algo radical, ou caro, ou difícil, mas porque fez pequenos ajustes toda noite com consistência. E o corpo aprendeu de volta o que ele, na verdade, nunca esqueceu completamente. Tudo começa com a primeira etapa, esta noite. Me conta nos comentários, você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.